uma vez agradeço a todos os advogados e os presidentes que estão colaborando comigo em face do contratempo que nós tivemos na organização. Eu gostaria de convidar o Dr. Mohamed e o presidente da AFA São Paulo, Valdenor Borges, para falar sobre a ação Previ pós-97. Essa revisão de benefício não. Nós mudamos a ordem, tá? Vai ser outra. Painel o quê? 8. 9. Bora ver o certo. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a organização do evento aí pelo convite. E eu gostaria de dizer só que nós estávamos previstos para nós falarmos sobre o pós-97, que é uma ação que tem tido alguns problemas. A gente nem gostaria de perder muito tempo com ela agora. Depois, se quiser, a gente pode até falar sobre isso. E entrar para uma ação que eu acho que nós já estamos muito importante, inclusive eu acho que começou com a FABB São Paulo, né? Os primórdios lá da associação, que é o pré-67. É uma discussão muito mais ampla, que eu acho que a gente ganharia muito mais tempo e seria mais esclarecedor colocar. Eu não vou falar muito não, porque já que o assunto é amplo e tem muita coisa para se falar, inclusive decisões recentes, eu vou pedir para o Dr. Roberto, que é o nosso advogado, Dr. Roberto Mohamed, para falar sobre o assunto. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido a discussão sobre, e já se falou aqui hoje, inclusive achei discutido de uma forma bastante eficiente a decisão do Supremo em relação à competência para julgamento de ações de previdência complementar. É preciso deixar claro que o acórdão do Supremo, embora tenha sido provocado por ações movidas contra fundos de pensão, acabou trazendo para esse julgamento as ações movidas também contra patrões instituidores de planos de complementação de aposentadoria, como foi o caso do Banco do Brasil. Eu mesmo tive vários casos de pré-67 que que acabaram sendo paralisados, suspensos no STF, aguardando o julgamento dessa repercussão geral. E a ementa, inclusive comentei isso com o Rui na entrada, e fiz questão de comentar com o Rui, porque durante 12 anos, mais ou menos, nós discutimos isso, que a competência era da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho. Num determinado momento eu me vi sozinho, porque eu era o único que achava que era competência da Justiça Comum, todo mundo achando que era competência da Justiça do Trabalho, e o Supremo veio premiar aquilo que eu briguei e apanhei tanto durante todos esses anos. Nós já temos ações em execução. Para fazer justiça, as primeiras ações de pré-67, na verdade, vieram de duas entidades, a FBB, da qual eu tenho orgulho de já ter sido advogado, e da FABB São Paulo, mas tem ações no Brasil inteiro, não só das representações da FABB e da FBB, mas também de AFABs, como é o caso da AFAB da Bahia, das AFABs de Ilhéus, que funcionam meio que num sincronismo com as representações da FBB, por conta de ser advogado da FBB, eu acho que em 2000 ou 2001, eu percorri o Nordeste inteiro. Eu não lembro, Nélia era o vice-presidente de representações na época, e foi uma ação que movimentou o Brasil inteiro, tanto que eu tenho ações do Brasil inteiro. O mais interessante dessa decisão do Supremo é que alguns juízes do trabalho não estão nem esperando o acórdão ser publicado, e já estão remetendo os processos de volta para a Justiça Comum. Porque já escapa alguns trechos da ementa desse acórdão, tem um aposto que eu acho essencial, mesmo que decorrentes de contrato de trabalho. E houve uma discussão um pouco antes de começar, e por isso que eu propus até a Isa para mudar o assunto aqui, para a gente dar uma amarrada no que foi falado até agora, até fazendo justiça
Eu tinha certeza que ele não tinha me reconhecido, porque eu também não o tinha reconhecido, porque ele me conheceu quando eu estava mais magro e eu conheci o cabelo preto. O Medeiros é o pai inicial desta ação por conta de uma notificação, que era um protesto judicial por manutenção de direitos que ele fez logo que saiu o acordo de 1997. Embora pode-se dizer, você foi o primeiro a defender essa tese, mas ela é fruto do trabalho de várias pessoas que eu reconheço, o Geraldo Maianelli em São Paulo, o Piani em São Paulo, o Rui Brito, o Medeiros, que foram os primeiros a levantar esta bandeira. O que aconteceu nessas ações foi encontrar no acordo Previ de 1997 com o banco o ponto inicial da prescrição. Por quê? Porque no meu entendimento, e daí vinha a questão da competência, aquele acordo novou as obrigações do banco em relação ao grupo pré-67. A novação, como todo mundo sabe, um dos efeitos dela, além da repactuação, é o de trazer de volta a prescrição, o marco inicial da prescrição. E eu me agarrei como um fio desencapado, porque era justamente em cima disso que eu tinha que estar. Por quê? Como aconteceu nas ações que foram vitoriosas, se eu superasse o obstáculo da prescrição e da competência, não tinha como perder, porque no mérito o banco tinha uma matéria indefensável. Como é que ele podia justificar que ele corta unilateralmente uma complementação de aposentadoria quando passando a obrigação a uma instituição de previdência privada que faz capitalização de recursos e mais, o contrato, e nós conseguimos, porque a sorte de trabalhar com pessoas organizadas é essa, tinha gente que tinha guardado a adesão à Previ, que eu acho que era um documento azul, a não ser que ele tenha ficado azul com o tempo, mas originalmente ele era azul, e era um formulário de adesão pura e simples a um fundo de pensão, sem qualquer tipo de transação em relação a direito que já era inerente ao contrato de trabalho. Quer dizer, no mérito o banco não ia ter defesa. Mas os meus obstáculos eram a prescrição e a questão da competência. O STJ começou a dar a nosso favor, lógico que a Previ se movimentou, e quando amanhã nós falarmos da sexta alimentação, que é um painel em que nós estamos também, o Rocha até falou uma coisa que eu achei interessante naquela questão de jogar fora o que você já tem de entendimento jurisprudencial. Eu não sei, eu acho até que ponto isso é ruim, porque às vezes eles jogam fora sem nos avisar e nos pegam de calça curta. A sexta alimentação é o típico exemplo de que quando eu quero sacanear alguém, eu sacaneio. Isso vindo do judiciário. A gente vai poder expor isso mais com calma amanhã, mas para que vocês entendam por que eu acho que os fundos de pensão deram um tiro no pé do Banco do Brasil nas ações de complementação. Porque trouxeram a competência para o Estado para defender os seus interesses. Trouxeram o Banco do Brasil junto e era tudo que o banco não queria, mas foi sem querer. No caso da sexta alimentação, não é de se estranhar que o nome que apareça seja o da ministra Maria Isabel Galotti, que quando desembargadora do TRF de Brasília pertencia à primeira turma do tribunal, turma essa que foi investigada pelo Ministério Público Federal durante 2 anos. É óbvio que eu não estou acusando ninguém de absolutamente nada, mas é muito estranho que o Banco do Brasil, que paga 2 benefícios, ele paga vale-refeição e paga a sexta alimentação. A sexta alimentação é a substituição à cesta básica in natura. O próprio STJ deixa bem claro, ninguém aqui pediu vale-refeição. A gente não quer que o aposentado na hora do almoço vá comer no boteco da esquina e o banco vai ter que fazer um cartão para ele. O que nós pedimos foi a sexta alimentação, que é paga em dinheiro no olerite. E o próprio STJ, num acórdão que a própria ministra Isabel Galotti cita no julgamento do Banrisul, que foi a ação que deu origem ao julgado que começou a derrubar a sexta alimentação, diz e qualquer advogado sabe que não dá para estender vale-refeição para aposentado. Aí eu pergunto para vocês, por que entraram com aquela ação do Banrisul? Por que só naquela ação a Previ que pediu para se tornar amiga da corte? O Amicus Curiae, que vocês devem saber, foi o que provocou essa confusão toda. E por que justo esse estava com a Galotti? Aí vem o primeiro julgamento de sexta alimentação com Previ.
ela mantém o mesmo acórdão, mas retira aquele acórdão que ela citou, que era um tiro no pé. E que podia estar, inclusive, vazão embaixo de declaração. É mais ou menos o seguinte, eu só discordo de uma coisa que o Acho falou. Quando você se referiu à cesta alimentação, não sei se sem querer ou querendo, vou voltar. Você falou a falecida era a cesta alimentação. E eu acho que ainda é, porque eu estou fazendo sustentação oral por causa do arroz e feijão. Tá? No pré-67 acontece a mesma coisa. A Previ, não me perguntem como, talvez a gente consiga descobrir um dia. Não pode ser lida, por isso que eu disse ali em relação ao colega, peço até desculpas se pareceu uma coisa de tarde, eu não gosto até de ficar discordando de tese jurídica de colega, e queria até pedir desculpas se parecia isso. A gente pode ter entendimentos diferentes, é isso que torna o direito tão dinâmico. Mas é preciso entender uma coisa. Muita gente dizia, quando eu comecei a advogar contra fundo de pensão, não, pode advogar tranquilo, porque não tem jeito, porque eles não podem fazer caixa 2, porque eles são muito fiscalizados. Essa é a coisa mais infantil do mundo, dizer uma coisa dessa, ou acreditar numa coisa dessa. A ABRAP trabalha em cima justamente do que sobra. E é muito fácil fazer caixa 2. A começar pelo próprio advogado, ele dá uma nota fiscal, recebe o dinheiro a mais de honorários e já está formado caixa 2. Mas ninguém está dizendo que houve caixa 2. Só estamos dizendo que não dá para fechar os olhos e até, repetindo algo que o Gilberto foi citado lá fora, não temos mais o direito de sermos ingênuos. E é verdade. Em relação ao pré-67, foi um acidente de percurso. Por conta de algo que interessava para todos os fundos, não só para a Previ, mas para a Petros, para a Fundcef, o Banco do Brasil caiu. E agora, as ações de complementação de aposentadoria, que no caso do Banco do Brasil é muito mais específico do que no caso outras ações que eu tenho, que são contra as companhias docas, os ferroviários que tinham complementação de aposentadoria e perderam durante o golpe militar. Justamente nesse acabou sobrando só o Banco do Brasil. Só ele pagava a complementação de aposentadoria daquela forma. E foi o último a parar de pagar. E foi o único que não a reintroduziu. Por isso que o pré-67, na minha opinião, nunca foi um absurdo, ou nunca foi um pedido desprovido de fundamento, porque o Banco do Brasil foi o único que não reinstituiu a complementação de aposentadoria. E eu falava isso olhando para o meu pai, que é portuário e recebe complementação de aposentadoria, independentemente do que ele recebe do Portos, que é o fundo de pensão dos portuários. Porque em 1986 o Sarney mandou voltar a pagar para aqueles admitidos nos portos antes de 1965. E os ferroviários, por lei, a partir de 1991, tiveram a sua complementação, independentemente do que o EFER, que é o fundo de pensão deles, paga de suplementação. O Banco do Brasil foi o único que não trouxe de volta. Então, para encerrar aqui, essa discussão é importante para todos os outros grupos, porque nós temos gente no Brasil inteiro, e eu sei que muitas vezes eles procuram a sua associação para ter uma ideia de como está fazendo, e eu acho que vale a pena, e inclusive de forma descentralizada, no escritório a gente não precisa ficar amarrando as coisas. Eu entendo que cabe rescisória em relação às ações que foram remetidas e arquivadas definitivamente há menos de 2 anos. E estamos, inclusive, querendo compartilhar isso, porque como nós captamos gente de todos os estados, e vai ser preciso refazer essas ações, nós estamos à disposição de trabalhar juntamente com os advogados de todas as AFABs que tiverem pessoas que fizeram esta ação conosco e que a gente acabou não conseguindo nem mais encontrar e que foram extintas lá atrás e que eu ainda acho que muitas a gente vai conseguir salvar, mais da metade, umas 4.000 ações vão poder ser salvas com esse julgamento do STF, além das que já estão em execução, e eu acredito que a gente não possa chegar em umas 2.000 ações com 10 autores que ainda podem ser recuperadas via rescisória, mas eu precisaria de uma rede de ajuda para a gente conseguir agir rápido para poder salvar os interesses que para mim são primordiais, são os interesses fundamentais
das entidades que estão aqui reunidas, que são um dos participantes, porque a Previ tem advogados muito mais caros que nós e que já os defendem, são bem pagos. Obrigado. Vamos abrir inscrições para as perguntas ao Dr. Mohamed, ao Valdenor. Gilberto, em seguida. Quem mais? Gilberto, Rui Brito. Então vamos nos pautar primeiro nos dois. Gilberto e Rui Brito. À medida que vocês foram manifestando interesse, eu vou anotando. Doutor Roberto, não vou entrar em problema de tese, nem discutir nada disso. Acontece o seguinte, são umas perguntas práticas. Quantas ações houve de sucesso em relação ao Premier 7? 4 ações de sucesso definitivo. Eu pergunto a você também, eu estou na sua ação de Premier 7? Tá, deve estar. Não nenhuma das 4. Hein? Nenhuma das 4. Eu estou com a ação. Então eu gostaria, se possível, você me mandasse poderia me mandar informando isso, tal, como está o processo, tá certo? Tá ok. E a última é o seguinte, os autores que ganharam ação no Premier 7 serão os futuros P220? Quando eu estava ouvindo essa discussão, eu preciso deixar claro o que são os P220, porque os 7.000 são formados não só pelo grupo inicial único. Todo mundo que entrou com ação trabalhista pedindo a famosa diferença dos avos, eu sei porque me perguntavam, na época que a gente captou a pré-67, mas eu tenho ação dos avos, como é que eu faço? Eu falo, a ação dos avos nada mais é do que a ação pré-67 em menor escala. Tá? E aí, como é que eu vou receber depois? O maior engole o menor. Você não pode pedir diferença de avos e complementação e receber os dois, porque a complementação é integral. Ela vai engolir os avos que vieram de lá. Isso é um detalhe pós-execução. Agora, como é que é pago isso? É verba P220. O certo, nas ações transitadas e julgados, é o banco pagar. É fazer o que a gente chama de pagamento extra-folha, que é como qualquer empregador paga a complementação. Extra-folha por quê? Porque não é folha de pagamento, não é para trabalhador ativo. O certo é não ser os 220, é o banco pagar. Mas certamente ele vai fazer o que a Fazenda do Estado de São Paulo faz com a Fundação CESP, o que o Rio faz com também todos os estados que pagam complementação, passam para os fundos de pensão de estatais a obrigatoriedade de fazer o pagamento. Como? Eles pagam em regime de caixa, fazem a transferência em regime de caixa, que é o que o Banco do Brasil faz com a Previ, e ela que paga o benefício. A P220 é isso. É mais ou menos o seguinte, estou fazendo um favor para o banco de pagar seu benefício. A P220 é isso. São verbas ou benefícios de obrigação do banco que, para não emitir extra folha, faz com que a Previ emita os pagamentos e paga a Previ em regime de caixa. Toda a confusão do BET e do P220, nós também temos uma ação desse tipo, é justamente essa questão. Se era para fazer isso, a Previ não podia cobrar 1 centavo de contribuição da P220. Cobrou, dançou. Mas, doutor Romero, essa cobrança ele alega que é para pessoas, para pagar pensões. Só acrescentar só sobre isso, a P220, né? Nós já até discutimos isso. Uma parte uma parte que ele falou que é só de reclamações trabalhistas, né? De modo geral são mais trabalhistas. A outra parte se refere àquelas incentivadas, né? Que inclusive do Policarpo, você sabe que teve várias incentivadas, e decisões administrativas outras, inclusive até tem um reclamante que teve um processo na Previ lá, que ela respondeu, ganhou lá da Previc, através da Previc, que é uma pessoa que se aposentou por volta de 60 e pouco e recebeu essa revisão administrativa, recebendo uma verba, que na verdade não era P220, tinham vários que lá eram códigos, né, que os computadores usavam na época, não sei como é que se chamava na época, era um código de pagamento. Então era P alguma coisa, tinham vários nomes. Aí juntou-se tudo na P220, a Previ, e na P210. Uma que tem pensão, que é essa 220 que eles recolheram, e a 210 que não teria direito à pensão, que são aqueles que eles chamam aí dos... Como é que você chama? Do pessoal que são os fundadores. Né? Então só dizer isso, né, que tinham várias verbas lá, porque isso daí se levantou na Previ, eu tentei uma hora
conseguir isso, mas como tinha essa proposta de ação e a Previ não vai passar informação, então ela escondeu essa documentação, quer dizer, só judicialmente se consegue só acrescentar isso para vocês. Agora, Gilberto, você falou da pensão. Vou te fazer uma pergunta. Você diria para mim o seguinte: Roberto, eu não vou te pagar o que eu devo se você não me devesse nada? Teria sentido essa frase? Não. Acho que qualquer um aqui concorda comigo. Por que razão a circular 066, que foi distribuída para todo mundo em novembro de 66, logo após a reforma do Estatuto da Previ, dizendo que até 15 de abril de 67, quem não se filiasse não ia ter mais direitos de previdência complementar, ela diz assim: a partir do dia 16 de abril de 1967, o banco não se responsabilizará mais pelo pagamento de aposentadorias e pensões. Uai, por que eu digo que eu não me responsabilizo mais por aquilo que eu não pago? É lógico que paga. Nós temos uma pré-67 transitada em julgado só de pensionistas. Eu tenho uma ação trabalhista, ela é trabalhista porque ela dá continuidade a uma ação que foi ganha na Justiça do Trabalho. Um grupo a viúva de um daqueles que recebia, graças à ação trabalhista, morreu, o banco disse: ela não te paga mais, não dá direito à pensão. Ah, é? Tá bom, fui para a Justiça e consegui eliminar. Então, por quê? Quem foi que disse que o benefício de 1947 não falava de pensão? Só porque ele não citava? A pensão é um direito implícito da aposentadoria. Professor Roberto, quem diz isso por escrito em carta para nós, que era referente a pensões, foi a Previ. Sim, ela tem que arrumar um motivo. Ela que disse isso. É por isso que eu estava dizendo que deu uns absurdos naquela carta. Agora, voltando ao pré-67, eu queria só, a sua resposta me refrescou um pouco a memória. Eu realmente me lembro que eu estava na sua ação e que você até recomendou, até a seu favor, um depoimento a seu favor, que naquela época, deve ter uns 4, 5 anos, você recomendou que eu não comparecesse à audiência no trabalho, verdade? Porque aquilo você queria forçar a que fosse transferido para a Justiça Comum. Rui Brito. Rui Brito. Eu estou me levantando porque foi uma introdução da Léo, né? Você está dispensado. Mas eu quero inicialmente registrar com muita satisfação o reencontro hoje com o doutor Roberto Mohamed. Porque quando ele levantou esta questão, eu o aplaudi, apoiei a iniciativa dele, mas registrei uma divergência em termos de um fundamento que ouso manter ainda agora, porque eu acho que é muito cedo para se perpetuar. Forneci, inclusive, documentos para o Dr. Roberto Mohamed, né? Eu achei muito interessante a tese que ele levantou após o famoso, famigerado, às vezes dizem que eu sou radical, e eu sou efetivamente radical, porque o radical vai erradicar o problema, e eu vou. Eu sou contra o dogmático porque considero que o dogmático é burro. Pois bem, então eu sempre procuro me aprofundar e eu vou em cima do meu oponente de uma forma incisiva para forçá-lo a esgotar a sua argumentação, porque se ele tiver razão, eu desboneco na hora. Eu não me envergonho em rever a minha posição, mas o cara tem que me convencer. Então, por isso que às vezes eu insisto e sou teimoso, né? Mas não existe da minha parte nenhuma hostilidade a ninguém. No caso do Dr. Roberto Mohamed, eu achei interessante a tese dele de entender que o acordo, esse famoso acordo de 1997, reabriu o prazo de prescrição. Ótimo. Eu, que fui o autor do primeiro processo contra o Banco do Brasil em 1967, porque entendia que o Banco do Brasil, ao decidir não complementar mais as aposentadorias,
ele exagerou na dose. Tinha o direito de fazer? Tinha, mas só poderia aplicar aquela decisão a partir para aqueles que fossem emitidos a partir da data da vigência daquela portaria. E ele aplicou com efeito retroativo. Nesse particular, eu agi de forma diferente dos dirigentes sindicais atuais, que quando ocorreu o fim do plano de cargos e salários, no fim da década de 80, que o banco aplicou com efeito retroativo o novo PCS prejudicial, porque aumentava o interstício, reduzia a diferença de letras, eles simplesmente silenciaram quando o Banco do Brasil aplicou isso com efeito retroativo. Naquela ocasião, as circunstâncias eram bem diferentes, difíceis, porque vivíamos um regime militar, nós reagimos em defesa dos interesses dos nossos companheiros, do respeito ao contrato de trabalho. Então, a tese do Dr. Roberto Mohamed vinha ao encontro da nossa tese. Mas, num determinado momento, quando nós tomamos conhecimento das petições iniciais do Roberto Mohamed, eu fraternalmente me dirigi a ele e disse: olha, eu acho que você está equivocado. Porque uma ação contra o Banco do Brasil, que complementava as nossas aposentadorias como empregador, tem que ser na Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum. Recorda-se disso, né, Roberto Mohamed? Não havia nenhuma hostilidade a ele, eu considero muito. Nós nos conhecemos de São Paulo, né? E eu tenho o orgulho de dizer que morei em São Paulo, tenho amigos em São Paulo, fui deputado federal por São Paulo, portanto me considero paulista de base. Não havia absolutamente nada, havia uma discordância a respeito da tese que ele defendia. Eu insistia naquele tempo, e ainda insisto em dizer, que uma ação ouvida contra uma empresa patrocinadora de um determinado benefício como empregador tem que ser na Justiça do Trabalho. Até porque depois de tudo isso saiu aquela PEC 114 que dizia que redefinia e consolidava a competência da Justiça do Trabalho. Emenda 45. 145. Emenda 45. Emenda 145. Muito bem. A coisa continuou, havia outros, a isso se somaram outras divergências, porque eu tenho muito cuidado com a petição inicial de qualquer processo, porque sem demérito aos conhecimentos jurídicos de um advogado, por melhor que seja, o fato mais importante na petição inicial é a descrição dos fatos. Se os fatos, porque é sobre os fatos colocados adequadamente, que o advogado põe a sua moldura jurídica como competência. E se os fatos não são descritos adequadamente, o feito corre o risco de fracassar. Então, além disso, havia outras colocações que o Roberto Mohamed fazia. Eu fui também presidente da Confederação dos Bancários, e tenho conhecimento de que a Confederação dos Bancários foi fundada em 1959. E o Roberto Mohamed, na petição inicial, cometeu um equívoco de dizer, dois equívocos, aliás, e a complementação da aposentadoria tinha sido fruto de um acordo celebrado entre o Banco do Brasil e a CONTEC, e não foi fruto de um acordo. Foi uma decisão de Assembleia Geral, adotada por proposta do representante do Tesouro Nacional. E a CONTEC não foi fundada em 1949, e sim em 1959. Essas duas divergências não tinham absolutamente nenhum tom de caráter pessoal, apenas aquela preocupação de evitar que uma ação tão bem inspirada acabasse por naufragar em consequência de um equívoco. O Roberto Mohamed, com muita coerência, manteve a posição dele e eu mantenho a minha posição. E o Roberto Mohamed hoje festeja, celebra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu preciso conferir ainda para verificar se o certificado não está errado. Porque do que eu tenho conhecimento dos fatos, e isso eu vou enfatizar quando for interferir, o problema não é apenas jurídico, o problema é sobretudo político, porque nós estamos em face de uma situação em que o político, os interesses e as conveniências dos conchavos políticos prevalecem sobre as decisões de caráter jurídico. E nós precisamos considerar esse aspecto do problema que é tremendamente importante. E o Supremo Tribunal Federal, que já em outras circunstâncias, no caso do INSS, decidiu, no caso do INSS, julgamento de pensões, pagamento de pensões,
decidiu contra a Constituição numa decisão política e que o INSS não deveria pagar aquele aumento das pensões. Quem sabe hoje nós não estamos diante de uma decisão política do Supremo Tribunal Federal, a qual nós deveremos acatar e respeitar. Mas eu espero a publicação final, porque se, até onde eu tomei conhecimento dos fatos, a decisão do Supremo é que processos movidos contra fundos de pensão, independentemente de serem terem origem no vínculo do contrato de trabalho, serão de competência do CIBEL. E o doutor Roberto Mohamed me disse, e eu tenho que acreditar na palavra dele, daí afirmar que se trata de um equívoco do Supremo, que a decisão do Supremo diz que processo movido mesmo contra a empresa em decorrência de complementação é competência do CIBEL. Não é que a redação é a seguinte: em processos de matéria, porque o Supremo não pode julgar questão de competência em matéria de trabalho, em matéria de previdência complementar, independentemente de ser de natureza contratual. E o que eu entendo ainda que o Supremo decidiu que julgamentos contra fundos de processos contra fundos de pensão em decorrência de complemento de aposentado é competência do CIBEL. E por que digo isso? Porque eu conheço mais ou menos a origem dos fatos. A emenda constitucional número 20, aprovada pelo presidente Fernando Cardoso Carvalho, que criou, por exemplo, na lei que aprovou o Plano Real, desindexou reajuste de salário para manter indexado o reajuste de benefícios e pretendia com isso reduzir o salário do Banco do Brasil e conseguiu reduzir esse salário. Colocou também nessa emenda constitucional número 20 um artigo que me parece bem intencional e pode ser até que o Supremo tenha se baseado nisso, não sei, mas um artigo que diz que as contribuições do empregador para o fundo de pensão não integram o contrato de trabalho. E com isso ele procurou retirar essa responsabilidade patronal e transferir o problema para o CIBEL. E foi a partir dessa emenda constitucional que se passou a considerar que a competência era do CIBEL, até que veio a emenda, a PEC 145, que disse, não, é da Justiça do Trabalho, aí nós vamos para a Justiça do Trabalho. E agora o Supremo diz, não é do Supremo Tribunal Federal, mas eu espero que seja publicada a decisão do Supremo, para então nós celebrarmos. O doutor Roberto Mohamed se antecipou a uma coisa que eu ia dizer. Ele é muito vivo. Ele já disse que, por exemplo, porque agora ele vai reabrir as questões. No primeiro momento, a reabertura de um processo, está auxiliando um processo por revisão de sentença transitada em julgado, que é muito difícil. Eu conheço, entre outras coisas, quando a sentença padece do vício de nulidade por dolo. Por exemplo, as ações de renda certa que estão sendo julgadas em favor da PAEVI, atualmente na Justiça do Trabalho, que foram já transitadas em julgados, podem ser revistas por dolo, porque o Banco do Brasil ia prevenir, numa atitude inédita que enxovalha, envergonha e humilha o funcionalismo do Banco do Brasil, alegaram os dois na Justiça do Trabalho que a renda certa foi criada porque aqueles que trabalham mais de 30 anos no Banco do Brasil vertem contribuições sem nenhum proveito. E isso não é verdade. O benefício da PEVI é apurado de forma indireta com base nas 36... Ô Rui, deixa a renda certa para amanhã, então, por favor. Isto é muito apropriado mencionar isso, porque essas sentenças podem ser revistas, mesmo tendo transitado em julgado, por dolo. Agora, essas decisões que contrariam o ponto de vista do doutor Roberto Mohamed, e ele é inteligente o suficiente para poder levantar alguma alegação, eu não conheço qual seria o argumento que ele poderia invocar para pedir a revisão do processo de uma sentença transitada em julgado que não seja por dolo. Agora, se não for isto, o prazo de prescrição que ele brilhantemente levantou em 1997 já fluiu.
porque se ele vai reabrir esse processo agora, já decorreu o tempo de prescrição previsto pelo Justiça do Trabalho. Só a revisão de sentença... Rui, faz a sua pergunta, que eu tenho 2 inscritos aí. Isso é extremamente importante, nós vamos levar para adiante, mas eu estou intervindo só porque isso é fundamental, é básico. É o processo mais polêmico e de maior profundidade foi levantado precisamente pelo Dr. Roberto Mohamed. E é o que nós estamos discutindo aqui, e eu acho que isso aqui tem que ser aprofundado numa comissão especial. Respeito o ponto de vista do Dr. Roberto Mohamed, o saúde fraternalmente, mas eu mantenho o ponto de vista e espero que a decisão do Supremo seja finalmente publicada, porque aí vai eliminar as dúvidas. Enquanto isso, nós temos que ficar na expectativa daquilo que vai acontecer, porque se efetivamente isso aconteceu, eu cumprimento antecipadamente o Dr. Roberto Mohamed. Se não aconteceu, nós vamos ter que reexaminar essa questão fraternalmente também e vamos ver como é que ficaria a coisa, porque isso vai ter reflexo em outros processos que estão aí em tramitação. O impacto e a influência disso é tão grande que muitos e muitos processos têm que ser reexaminados. Né? Então vamos aguardar. Não tem ação nova. Não tem ação nova, não vai ser feita ação nova. Nós vamos fazer. Não, mas os impactos de outras ações, isso vai ter, né, fatalmente. Enquanto isso, prazo de rescisória de 2 anos. A rescisória não cabe apenas em caso de dolo. Não, mas é muito difícil, eu digo, cabe em outros casos, mas difícil é advogar contra o Banco do Brasil. Onde caberia, fora o caso de dolo, a revisão dessa sentença. O Banco do Brasil conseguiu. Eu estava com uma guia de levantamento na mão, numa ação no pré-67. A guia estava na minha mão, entreguei ela na nossa caixa, que não tinha sido comprada pelo banco ainda. O banco conseguiu, através do seu advogado, distribuir uma cautelar às 13 horas, às 14h30 ela estava com o ministro Marcelo Ieda, às 15h30 tinha um ofício do Marcelo Ieda para a juíza aqui de São Paulo, para travar a guia no banco, para não deixar pagar. Agora, tenta marcar uma audiência com ele já se aposentou, que Deus o tenha. Mas tenta marcar uma audiência com o Marcelo Ieda, para ver se consegue falar com ele, distribuir uma cautelar às 13 e às 14 está lá com ele despachando. E mais o detalhe, né? Ele atribuiu efeito suspensivo a um recurso especial que não tinha sido protocolado ainda. É porque a questão é política. É lógico que é. Mas então, Rui, é difícil? É. Mas se eu tivesse medo de coisa difícil, eu não tinha estudado direito, não tinha feito exame de ordem e não advogava contra o Banco do Brasil, muito menos. Então a gente está aí contra isso. É na ação nova. A gente vai salvar o que não foi extinta, o que está em prazo de recurso e o que foi extinto há menos de 2 anos. Pedro País. Eu não vou nem levantar. É o seguinte, eu tenho essa ação também, doutor, com você, e eu gostaria de ver, não sei se lhe pedir para verificar, porque a minha parece que já foi baixada também, né? Depois de várias idas e foi baixada, para ver se ainda tem possibilidade de ressuscitá-la. Para fazer a rescisória vai ser um vapt-vupt com os clientes, de mandar carta com procuração nova, mandar de volta para economizar tempo. Não, mas precisa saber se o nome da em seus artigos. Não, todo mundo vai receber carta. Sem curso de discreção, eu estava engatilhando. Carvalho. Mas aí interrompeu. Eu mandar um e-mail lá, se eu responder. Explicar sobre que fundamento você iria pedir a revisão da sentença do Estado do caso. Carvalho. Bom, tem que levantar conforme aí, né? E me apresentar, sou o Carvalho, boa parte me conhece, senão sou do Conselho Fiscal aqui da MAP e gosto de participar dessas discussões, né? Discuto muito com os colegas, são muitos aqui que já me conhecem. Mas só, Isa, eu não vou nem um minuto, é só uma questão de entendimento. Esse painel 9, que seria agora, bem aqui composto, painel 9, então ele foi prejudicado, a ação prevista por 97 não vai ser tratada em mais nenhum momento, é isso? Não. É que a ação pós-97 é o seguinte, foi uma ação, ela primeiro se chamava parcela prevista. Aí nós mudamos o nome para pós-97. O que eu discuti era o seguinte, o banco aprova, mesmo que com consulta ao Corpo Social, em 1997, aprova uma mudança de cálculo de benefício e você, falta um ano para você se aposentar, você já vai se aposentar na regra nova. Então o que eu discutia? Eu não quero a parcela prevista no benefício.
A Previ vem com os cálculos, três processos em execução. Nós entramos com 100, eu acho que 3% é pouco, nós paramos de entrar. Começou a tomar muito pau. Mas os juízes caíam sempre na... A Previ tem uma facilidade para enganar, não foi a Previ, os advogados da Previ têm uma facilidade para distorcer o que você pede, que é uma coisa impressionante. Você pede uma coisa, o juiz julga outra. Ninguém estava pedindo para fazer no meio a meio, toma lá da cá, quebra o benefício. Não, era para não valer. Porque o que vale, na minha opinião, é a adesão ao plano e não a aposentadoria. Porque no contrato de adesão, o que vale é a sua adesão ao contrato. E não a formalização, ou seja, a entrega da coisa. Seja ela um benefício, um carro ou uma moto. Não importa. Então é justamente por isso que nós não estamos tratando mais do assunto. Doutor, tudo bem, ok, entendi. Mas a minha expectativa nesse tema é sobre aquelas ações que existem, me parece que existem muitas. Não é o meu caso, não ingressei com essa ação, já fui provocado, não ingressei ainda. Aqueles que se aposentaram pós-97, que é o meu caso, é o caso do Zuco e alguns colegas nós mais jovens, né? Nós somos mais jovens, não vou assim, né? E, então, assim, aqueles que entraram com ação para fazer cumprir o Estatuto de 1967. É esse tipo de ação que eu imaginava que fosse... Mas é isso após 97. Ela não fala... O que o maior prejuízo, se eu for fazer a sua aposentadoria só usando o Estatuto da data que você entrou no banco, sim, o seu valor de início de benefício é menor. Por isso que a Previ, os advogados são malandros. Não. A regra na Previdência Privada, e aí vai, quando estava se discutindo aqui, eu acho que as pessoas entenderam o que o Gilberto quis dizer. Não é que a justiça diz, a Previ vai quebrar, então eu não vou julgar dessa forma. Acontece o seguinte, o plano atuarial tem que ser respeitado. Mas se o plano atuarial impedir o cumprimento de uma decisão judicial, dane-se. Cumpra-se a decisão judicial e faz-se outro plano atuarial. Plano atuarial você pode fazer todo ano. Então isso não interfere em nada. A questão é, o que é benéfico para você, vale. O que não é, não vale. É assim que a coisa rola. E é assim que a coisa rola em qualquer ação desse tipo. Dois pesos, duas medidas. Exato. Por isso que quando chega em 1997, eu quero que mantenha a metodologia de cálculo daquela época, mas quero que tire a parcela Previ. A Previ, ela colocava no site dela, por causa de uma ação do Rio, que nós fizemos o cálculo de execução, a Previ veio dizendo que a parcela Previ era positiva, era isso, era aquilo. Eu entrei no site da Previ, tinha um texto desse tamanho, dizendo que ela reconhecia que a parcela Previ era prejudicial, mas que não tinha outro jeito. Eu imprimi e juntei no processo. No dia seguinte não estava mais no site. Tiraram a mensagem do site. Uma outra coisa, eu perguntava para o juiz, se ela disse que a parcela Previ é tão boa, por que ela entra subtraindo na base de cálculo? Uai, o que é positivo entra com sinal de mais, não entra com sinal de menos. Então, não posso deixar a Previ tentar, você entrou com a ação, então vou te aposentar com o Estatuto de 67. Não, eu não quero que ele é de 66, na verdade. Eu não quero de 66. Eu quero tudo que eu ganhei de positivo, sem o que eu tive de negativo, azar o seu. E é isso que a gente ganha na justiça. Então é essa após 97. O problema é que a gente não conseguiu chegar numa inicial que permita avançar para fazer esta ação. De repente pode nascer aqui um trabalho conjunto e seja feito por várias AFABs, eu estou à disposição. A nossa inicial não vingou. Mas tem quantas ações? Alguém tem ideia de? 110 mais ou menos, isso eu só tenho 4 em execução. Tá. Eu perdi as 110. No total são, não, só na sua... Tem umas 80 que não foram julgadas. Na sua carteira. Mas no geral deve ter muito mais. Eu acho que tem mais advogados fazendo. Uma outra ação nova também é a pós-66, a pré-66 que a gente está chamando agora. Que é de pensionistas. Para elevar o coeficiente para 100. Tenho 5 minutos segundo a Lisa, então ninguém vai poder fazer pergunta. É o seguinte, eu acho que já tem um advogado no parlamento, você está fazendo já? Houve uma decisão judicial, inclusive sacramentando isso, é mais ou menos o efeito da sexta alimentação. Começou, abriu a porteira. O Estatuto da Previ foi modificado em... Cadê o papel que você me deu que você tirou? Não, 66. Daqui. No dia 17 de outubro de 1966. Até esta data, o Estatuto da Previ, que então era a Caixa de Pecúlio, ela não tinha um formato. O que foi essa mudança de estatuto?
transformou a Previ em fundo de pensão, instituição de previdência complementar. Ela então era caixa de pecúlio, só que ela pagava a pensão de 100%. Quando mudou o estatuto, ela virou fundo de pensão, ficou mais bonita. Mas quem entrou no banco antes de 66, aí vale a data da entrada do marido, até porque nessa época não tinha mulher no banco, essa é a data que determina que, para essas viúvas, a Previ vai ter que pagar 100% de pensão. A ação é exclusivamente contra a Previ, não é contra o banco. Inclusive, a nossa ação da P220 não é contra o banco, é contra a Previ. Eu entendo o seguinte: se a Previ quiser ir para cima do banco, o problema é dela. Ela paga o advogado dela e entra com a ação contra o banco. Nós temos que acionar quem paga é a Previ. Certo. Companheiros, nós vamos sair para almoço. O almoço vai ser aqui mesmo, na sede da NAB, no mezanino, aqui na entrada. Nós voltamos aos trabalhos às 13h30, 13h35, por aí, tem uma folguinha. Eu peço que vocês voltem realmente dentro do horário para a gente continuar com a nossa pauta que nós conseguimos, porque eu achava que era impossível, que era recuperar o tempo perdido. Tá? Graças ao bom senso, né, do Paim, que falou pouquíssimo, o Valdenor também, e os advogados falam muito, né, doutor Mohamed? Mas graças à intervenção dos dois presidentes da Bahia e de São Paulo, nós conseguimos levar o tempo dentro do cronograma. Tá bom? Muito obrigado e vamos voltar.